capítulo 2, Efésios, capítulo 2, de 15 a 22. Vamos ler a palavra para podermos meditar nela. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, instruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplique em nosso coração, fala conosco nesta noite, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Jesus, a nossa paz, é o título para a nossa meditação nesta noite. Desde os nossos primeiros pais, o homem perdeu a paz. Perdeu a paz com Deus, em primeiro lugar. Quando o homem quebrou a lei de Deus, a primeira coisa que aconteceu foi que o Senhor o expulsou da sua presença. Então, ele perdeu a comunhão. E outros dizem, morreu, espiritualmente falando. Porque a morte é o afastamento. Primeiro, o afastamento de Deus. Segundo, a separação do corpo da alma. E a terceira morte, o afastamento para sempre do Criador. Esta é irreversível. Então o homem perdeu a paz. E não tem nada mais triste do que viver em guerra. Não tem nada mais triste do que viver principalmente em guerra com o Criador. O homem não tem esperança. O homem não tem Cristo. O homem não tem Deus nesta vida. O homem tem um vazio dentro de si, uma tristeza inexplicável. Quando Adão pecou, aconteceu exatamente o que o Senhor Deus falou que iria acontecer. Ele morreu. Como falei, primeiro morreu espiritualmente. Depois vieram as outras consequências. Vieram os problemas os mais variados. As dores como consequência do sofrimento, as doenças, as dificuldades nos relacionamentos, os problemas os mais variados, sociais. Então, aí nós temos, além da paz que ele perdeu com Deus, ele perde também a paz com o seu próximo, porque nós temos aí as guerras. Logo de início, um irmão mata o outro. Depois veio outro assassinato, e mais outro, e assim por diante. Então, a coisa é feia. Quando nós olhamos para este mundo cheio de guerras, cheio de adversidades, de problemas sociais, problemas políticos, problemas morais, problemas os mais variados, a gente fica estupefato com tantos males, com tantos problemas, com tantas guerras. Só mundiais já aconteceram 2 guerras. Então, é isso que eu gostaria que nós víssemos agora.
Porque tem que ter uma solução para isso. Aliás, Deus deu uma solução para estas guerras todas, para a falta da paz. A falta da paz com Deus, a falta da paz com o próximo. E a palavra de Deus tem a solução. A última palavra pertence ao Senhor. A última palavra não é do mal, não é do inimigo, não é dos inimigos. A última palavra é do Senhor Deus, que pode trazer a paz para a humanidade, que trouxe a paz para a humanidade por meio do seu Filho, por meio daquele que a Bíblia chama de Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos aqui anteriormente a última mensagem, baseada nesse livro, em Efésios 2, de 11 a 14, nós falamos sobre o homem sem Cristo e o homem em Cristo. Primeiro, nós dissemos que o homem sem Cristo está perdido. Segundo, o homem em Cristo está próximo de Deus. E terceiro, o homem em Cristo tem paz com Deus e com os homens. Hoje, Jesus, a nossa paz, vamos ver o que é que o texto tem a nos ensinar. Então, em primeiro lugar, Jesus, a nossa paz, destruiu a parede da separação quando aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Volte, por favor, para o texto, lá nos versículos 14 e 15. Diz assim: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Certamente você já ouviu falar no Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele foi construído no ano de 1961, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a guerra, então os países vencedores tomaram conta da nação e uma das partes resolveu construir um muro no meio da capital, né, da Alemanha, Berlim. Isso no ano de 1961. Porém, no ano de 1989, este muro foi derrubado, certo? Então, este muro foi uma barreira física e ideológica que dividia a cidade de Berlim em duas partes, a oriental e a ocidental, durante 28 anos. A outra ilustração que eu queria dar aqui é sobre a zona desmilitarizada da Coreia. Essa existe até hoje, que é uma faixa de terra que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É uma fronteira militarizada que simboliza um conflito de décadas. Foi construída, foi criada em 1953, também depois da guerra. Bem, eu falei sobre estas duas ilustrações, ou esses dois muros, né? Um foi derrubado em 1989, o outro permanece até hoje, para ilustrar sobre a existência de um muro de separação que afasta o homem de Deus. Qual é o muro de separação que afasta o homem do Criador? O pecado. Exatamente desde os nossos primeiros pais, como eu falei no início. Só que Jesus veio e derrubou este muro. Ele derrubou este muro, trazendo o homem de volta para o Criador. Também existe um muro entre judeu e gentio, a religião. Jesus também derruba este muro. Ele destruiu este muro. De um lado, os judeus, do outro lado, os gentios. No centro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem tem juízo, vem até ele. Não fica lá nas extremidades, brigados, longe, inimizado, sem querer a reconciliação, sem querer reconciliação com Deus e sem querer reconciliação com o homem. Porque o homem que insiste na guerra, o homem que insiste sem ter paz com Deus, comunhão com Deus, esse homem está condenado. O Senhor Jesus falou em
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, judeu deve vir para o centro, gentio da mesma forma. O centro é Jesus, o centro é a igreja, é o povo de Deus. Então, Jesus quebra este muro de separação, a inimizade, e ele faz isso com a própria vida, lá na cruz do Calvário, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, que está no versículo 14. Então, os judeus tinham a sua religião, com as suas cerimônias, a religião era o judaísmo. Os gentios tinham a sua religião, com as suas cerimônias, a religião era o paganismo. Os judeus pensavam que a salvação era pelas obras da lei, ou seja, guardar as leis cerimoniais. Os gentios, por sua vez, pensavam que a salvação era pela sabedoria, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 1, 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Só que ambos estavam errados, equivocados. As leis cerimoniais dos judeus foram abolidas. As leis cerimoniais ficaram para trás, porque elas apontavam para Cristo. E uma vez que Cristo chegou, elas foram abolidas. O que eram as leis cerimoniais? Os sacrifícios de animais, a guarda do sábado, a circuncisão, as festas religiosas. Então, nós não fazemos mais essas coisas, não praticamos mais essas cerimônias. A gente não traz aqui, por exemplo, um carneiro para matar aqui na igreja. A gente não precisa mais circuncidar ninguém para fazer parte dos nossos de rituais religiosos. A gente não pratica as festas religiosas do Antigo Testamento. É desnecessária. São desnecessárias. E também não praticamos ou não guardamos o sábado cerimonial. O que, na verdade, nós fazemos, porque o Senhor nos libertou, é guardar a lei moral, os 10 mandamentos. E fazemos isso com a graça do Senhor. Então, Jesus aboliu na sua carne estas leis. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que está no versículo 15. Ambos não conheciam a Cristo, exceto alguns judeus que criam na vinda do Messias. Ambos eram inimigos de Cristo, tanto judeus como gentios. Ambos eram inimigos entre si. Judeus chamavam os gentios de cães, de porcos, xingava de tudo quanto é nome que você possa imaginar. Os gentios, por sua vez, achavam que o judeu era o problema da humanidade. Daí porque tanta perseguição, tanta morte, tanto sofrimento do judeu na história. É só você dar uma olhada na história, você vai ver como os judeus sofreram. Só na Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de mortes de judeus. Por quê? Por causa da inimizade. Então, com a sua morte, o Senhor Jesus Cristo, primeiro, aboliu as leis dos mandamentos na forma de ordenanças, que são essas leis cerimoniais, que está no versículo 15. Segundo, ele destruiu a inimizade entre judeu e gentio. Isso é maravilhoso. Isso é um milagre extraordinário. Gente que vivia se xingando, se maltratando, se digladiando. Os gentios assassinavam judeus. Eles assassinaram o nosso Senhor e Salvador. Mataram muitos e muitos judeus. Na história, os judeus, muitos judeus morreram. Os judeus, por sua vez, odiavam os gentios, achavam que se aproximassem de algum gentio, eles ficavam impuros. Mas o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo quebrou esta barreira, ou esta parede que separava judeu e gentio. E agora nós somos um só povo. A igreja, o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, Jesus une ambos a Deus e depois
une ambos, tanto judeu como gentio. No versículo 16, aí na sua Bíblia, diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, Jesus, na cruz, destrói a inimizade de judeus e gentios, a inimizade que existia entre nós e o nosso Deus. Esse milagre fora efetuado pela cruz. O milagre do Calvário, entretanto, foi ainda mais surpreendente, porquanto, por meio do estranho instrumento da cruz, aquele que padeceu não só reconciliou com Deus, judeus e gentios, mas também destruiu aquela antipatia profundamente arraigada que existia já por tanto tempo entre esses grupos, esses dois grupos. Segundo lugar, no nosso estudo, Jesus, a nossa paz, evangelizou a quem estava longe e a quem estava perto, e proporcionou acesso ao Pai em um espírito. Veja lá, por favor, versículo 17 e 18. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Veja só, Jesus é o príncipe da paz. Ele anunciou a paz com Deus. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, 1, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz com Deus é tudo de que precisamos. Quando nós temos paz com Deus, aí nós podemos ter paz com o próximo. A gente fala sobre esta guerra entre judeu e gentio, e Jesus quebrou esta guerra. Mas o mundo continua em guerra. Os homens se odeiam, os homens brigam, os homens se ofendem. Mas quando conhecem o príncipe da paz, estes homens são libertos, transformados como nós fomos. E aí passamos a ter paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E paz com o nosso próximo. Porque ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Cristo evangelizou, portanto, os judeus que estavam perto, e também evangelizou aos gentios que estavam longe, aí no versículo 17. Então, Jesus une os homens que viviam em guerra, no versículo 16, e Jesus uniu o homem com Deus, que está no versículo 18. Por meio de Jesus, todos temos acesso a Deus Pai. No versículo 18 diz assim, porque por ele aqui é Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Então, você só pode ter acesso ao Pai por meio dele, por meio de Jesus. O acesso ao Pai é um sonho de qualquer um. Só que esse qualquer um, ou os homens, querem ir para Deus criando meios, mediadores, religiões, ou quem sabe através de boas obras, através de, quem sabe eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, eu sou uma pessoa, sabe, eu não sou menos pior, e aí o homem continua a se justificar, querendo ir para o céu pelos seus méritos pessoais, o que é impossível, porque só é possível se o homem se humilhar e disser, eu sou um pecador perdido e preciso da graça de Deus, e preciso do Senhor Jesus Cristo. Então, esses homens, sem Deus, sem graça de Deus, querem ir para o céu pelas suas próprias obras, e eles criam religiões, criam deuses. Só que isso é vão. É como João Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Qual é a intenção de um homem criar um ídolo? É ir para o céu através daquele ídolo. É a tolice de pensar que ele pode ir para o céu através das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus ídolos, dos seus deuses.
Só podemos ter acesso ao Pai por Ele. O Senhor Jesus Cristo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O acesso ao Pai não é por ela. Veja o que o texto diz: não é por ela, não é por eles, mas é por Ele, Cristo. Quando o texto diz lá no versículo 18, porque por Ele aí é Cristo. Só que as pessoas querem ir para o céu por ela, ou por eles, o que é impossível, mas é por Ele. Esse Ele aqui é Jesus, não é outro, é o Senhor Jesus Cristo. É por meio dele, por meio unicamente dele, isto é, mediante o derramamento do seu sangue, versículo 13, o sacrifício da sua carne, versículo 15, a remoção da maldição feita por ele na cruz, versículo 16, que o acesso ao Pai se tornou possível e real. Nunca existiu e nunca existirá outro caminho. Portanto, o meio de Cristo para todos, por meio de Cristo, todos temos acesso ao Pai em um Espírito, conforme diz aí a palavra de Deus. Terceiro e último lugar, Jesus, a nossa paz, deu-nos o privilégio de fazermos parte da família de Deus. Veja lá na sua Bíblia, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Os efésios, meus irmãos, foram estrangeiros, conforme está no versículo 12, como se fossem cidadãos de outro país, mas agora concidadãos dos santos e da família de Deus, conforme está no versículo 19. Concidadãos dos santos, aqueles que foram separados do mundo e consagrados a Deus como um povo de sua possessão pessoal. Sim, hoje você não pertence mais ao mundo. Hoje você não é mais cidadão deste mundo, do mundo perdido. Hoje você é concidadão dos santos. Ou seja, você faz parte da família de Deus. Todos nós. E Pedro diz que nós, né, lá em 2:9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção, que privilégio, fazermos parte de uma raça eleita, de um sacerdócio real. Nós somos uma nação de sacerdotes. Pense aí, por exemplo, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento produziu centenas e milhares de sacerdotes. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Então, somos uma família de sacerdotes. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que intercede pelo povo em relação a Deus. Nós intercedemos uns pelos outros quando estamos orando ao nosso Deus. Então, você é um sacerdote. Você também faz parte desta raça eleita. Sim, Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Nós também somos uma nação santa, separada do mundo. É por isso que nós não estamos lá pulando, separado do mal, do pecado. É por isso que nós estamos aqui louvando e glorificando ao Senhor. Mas não é só aqui, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é onde nós estivermos. Ali somos separados, somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade de Deus. Você não é propriedade dos outros, você não é propriedade das pessoas, mas você é propriedade de Deus, separado, consagrado. Você tem o Espírito Santo de Deus. Com que propósito?
com o propósito de proclamar, de anunciar, de pregar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos abençoados, bem-aventurados e privilegiados. Não éramos da família de Deus, não conhecíamos a Deus. Como diz Paulo no capítulo 2 de Efésios, no versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Hoje estamos na comunidade de Israel, ou seja, na igreja. Você está a salvo. Você que foi liberto, foi perdoado, foi transformado, foi abençoado, você está na comunidade de Israel, ou seja, na igreja, na igreja de Deus. Eu não me refiro à igreja presbiteriana. Eu estou falando aqui da igreja espiritual, da igreja invisível. Você faz parte desta igreja? A igreja dos lavados, dos regenerados, dos salvos, dos libertos. Você faz parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pois é, hoje estamos na aliança, hoje temos esperança, hoje nós estamos com Deus no mundo. Hoje estamos com Cristo. Hoje somos da família de Deus. Os tempos da admissão são os mesmos para todos. Fé no Senhor Jesus Cristo e arrependimento. Só é possível entrar nesta família. Só é possível fazer parte do povo de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo arrependimento, ou seja, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança nas palavras, mudança na sua história de vida. Ou então, provavelmente você nem regenerado é. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, mas principalmente sobre a pedra angular que é Cristo. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, veja só. O que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? A resposta, isto é, as escrituras, os escritos dos apóstolos e profetas. Então, os apóstolos escreveram o Novo Testamento e os profetas escreveram o Antigo Testamento, e nós estamos edificados ou fundamentados neles, nos seus escritos. Nós seguimos os seus ensinamentos, os seus escritos. Agora, Cristo é a pedra angular. Cristo é a base de todos eles. Porque os apóstolos e profetas escreveram sobre Cristo. Os apóstolos e profetas escreveram baseados ou apontando para Cristo. Então, tudo que eles escreveram é sobre Cristo. É sobre a igreja de Cristo. Sobre cada um de nós. Então, Cristo é a pedra angular. Cristo é a base de todos eles. E o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito lá em Mateus 21, 42... Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, os homens tropeçaram nessa pedra. Tem muita gente tropeçando na pedra angular. Tropeçar na pedra angular é não crer em Jesus. Tropeçar na pedra angular é não se arrepender dos seus pecados. E aí vive na igreja a vida toda e tropeça nesta pedra. Ouve a vida toda o evangelho, ouve a palavra de Deus a vida toda, mas tropeça
na pedra angular. Não crê no Salvador. Está perdido dentro da igreja, porque não creu no Salvador, não se arrependeu, não ama de coração ao Salvador. Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e diretriz da igreja, é também o princípio do seu crescimento. É em razão da união vital com ele que o edifício todo está crescendo e se erguendo. Não há nada estático nesse edifício. É um edifício vivo, pois consiste de pedras vivas. Quem são as pedras vivas deste edifício? Os crentes. O versículo 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, nós, como igreja do Senhor, somos o edifício onde Deus habita. Você e eu, a igreja de Cristo. Não é um espaço físico, não é uma pessoa em particular, mas é a igreja do Senhor. O versículo 22, assim, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, esta igreja, que é o povo de Deus, está sendo edificada cada vez mais. Com que propósito? A habitação de Deus no Espírito. Então, meus irmãos, nós estudamos aqui nessa noite, Jesus, a nossa paz, destruiu a parede da separação, quando aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Estudamos ainda que Jesus, a nossa paz, evangelizou quem estava longe e a quem estava perto, e proporcionou acesso ao Pai em um Espírito. E, finalmente, Jesus, a nossa paz, deu-nos o privilégio de fazermos parte da família de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos dê a graça para que nós possamos continuar firmes. Ó Deus, te agradecemos pelas bênçãos, pelo privilégio do acesso ao Pai. Acesso por meio do único que pode nos levar ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor nos uniu uns com os outros, mas nos uniu com o Pai. Tudo isso por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Queremos te louvar, te agradecer pelo grande e maravilhoso privilégio. Nos humilhamos à tua presença e rogamos que renoves as nossas forças, que guie o nosso coração, a nossa história e nos ajude a sermos firmes, a desenvolvermos, Senhor, a nossa espiritualidade. Pai, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, e dá-nos a graça para que nós, ó Deus, andemos fielmente com o Senhor, para a glória do Senhor. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz, uma semana feliz na tua presença, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos